Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, paz seja convosco. Glória a Deus. Hoje, dia 19 de abril de 2024, uma sexta-feira. Um clima bem fresquinho aqui em São Paulo, iniciando aí mais uma chave mestra. Glória a Deus. Hoje eu vou abordar o finalzinho do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos e provavelmente vou entrar no capítulo 20 também de Atos. Bom dia, pastor. Tudo bem com você? Glória a Deus. Eu quero iniciar essa live, né? Estou dando um tempinho para o pessoal ir entrando. Quero iniciar essa live com uma oração, né? Em nome de Jesus, vou estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor aos nossos corações, né? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, de poder falar da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha o pleno controle dessa live, que o Senhor se revele poderosamente ao coração das pessoas, que o Senhor traga luz, que o Senhor dê direções, que o Senhor fale aos corações, Paizinho, que precisam de uma palavra, que precisam de uma direção, de uma orientação. Senhor, nós dependemos da tua palavra para as decisões que precisamos tomar, dependemos da tua palavra, Senhor, para os caminhos que devemos trilhar, Senhor. Nós não queremos viver de forma independente, mas queremos sim, Senhor, depender de ti, Pai. E nós sabemos que as direções e orientações muitas vezes vêm através da tua palavra, do conhecimento dela, Senhor. Então traz revelação, traz conhecimento, traz clareza naquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Por onde quer que essa live for, Senhor, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor. Seja agora, Senhor, enquanto ela está acontecendo, ou mesmo depois para aqueles que estarão acessando essa live, Senhor. Que o teu nome seja honrado no coração dessas pessoas, que eles passem a te conhecer mais profundamente e entender quem tu és e o que o Senhor veio fazer nessa terra. Qual é o legado que o Senhor deixou para nós? Quais são as possibilidades que o Senhor deixou para os homens de salvação, Senhor? Como o perdão dos pecados, a vida eterna, Senhor. Tantas coisas precisam ser conhecidas, acessadas, Senhor, pela fé em Ti, Jesus. Então, se revela aos corações, Senhor. Fala, Jesus querido, poderosamente com aqueles a quem o Senhor quer falar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui falando da Tua palavra. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quarta-feira eu tive uma live super legal com o pastor Silvio. Nós falamos um pouquinho sobre a autoridade do nome de Jesus e a autoridade que os cristãos têm através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Foi um assunto muito legal, muito interessante. Todas as lives estão salvas aí no meu perfil. Você pode assistir a hora que você quiser. Também agora eu fiz um canal lá no YouTube, chama Chave Mestra, não podia ter outro nome. E todas as lives estão sendo colocadas ali também. Então, se você quiser assistir pelo YouTube, é só entrar lá e assistir. Não esquece de curtir os vídeos, mesmo que você já tenha assistido. Curte os vídeos, né? Porque isso é importante para mim, para que a plataforma entenda que o conteúdo é bom, que é interessante, que as pessoas estão gostando. E eles ajudam a divulgar o material, né? Quando você curte. Então, esteja, né, curtindo, compartilhando, né? Tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Quarta que vem eu vou ter comigo também a missionária Alexandra, né? Uma serva do Senhor. Vai ser uma bênção o tempo que a gente vai ter junto aqui. Vamos estar falando de um assunto bem legal também. Glória a Deus. Vamos lá. Bom dia o pessoal que está entrando aí. Vamos lá. Atos 19, a partir do verso 21. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia, antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Glória a Deus, olha só, né? Aqui você já
percebe a primeira vez, o primeiro momento em que Paulo revela o desejo de ir a Roma. Nós já sabemos o final da história, né? Nós já sabemos que ele vai para Roma mesmo, que ele fica preso em Roma e ele passa os últimos dias da vida dele lá em Roma, e de lá ele escreve muitas cartas para as igrejas, mas aqui ele já começa a manifestar seu desejo de estar indo até Roma, né? A obra de Paulo não lhe parecia completa, até que ele conseguisse levar seu testemunho ao grande centro do império, que era Roma, né? Vamos continuar lendo aí, ó. Nós vamos falar aqui do Demétrio, né? Que ele cita um grande tumulto ali, né? Por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Então, quer dizer, dessa vez o tumulto aconteceu mesmo por causa do evangelho, né? Por causa da palavra de Deus. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses verdadeiros. Olha só, né, gente? Paulo, ele não blasfemou contra a deusa Diana ou falou mal dela. Ele só disse que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Eles se sentem ameaçados com a mensagem que Paulo está trazendo e reconhece que muitos têm acolhido a mensagem. Só por esse fato a gente percebe, bom dia, a gente percebe o quê? Que o plano, o objetivo, a missão está alcançando seu lugar, ela está tendo um bom êxito, né? Porque as pessoas já estão incomodadas com o que está acontecendo. A mensagem que Paulo está anunciando está incomodando as pessoas e está promovendo salvação. Esse é o objetivo, né? Fez isso não apenas aqui, ainda o Demétrio falando, né? Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída do seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Então, Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal, pedindo silêncio, e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios, ou Diana, né? Olha só, né? Que confusão. Alexandre provavelmente era um judeu não convertido. Não se sabe se ele defenderia Paulo ou pioraria a situação. Por fim, quando os efésios reconhecem que ele é um judeu, eles não permitem que ele fale. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Olha só que esse escrivão, ele reconhece que Paulo em nenhum momento ofendeu a deusa dos Efésios. Em nenhum momento ele blasfemou, ele não fez nada, não roubaram o templo, não fizeram nada que justificasse toda aquela acusação, toda aquela confusão. Se Demétrio e seus artífices
tem alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam suas acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para esse tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Olha só, né? Que confusão. Como é que pode eles ficarem gritando por mais de 2 horas? Porque quando o Alexandre tenta falar, eles já estavam gritando. Grande é a Diana dos Efésios, né? Bom dia. Eles já estavam gritando. Então, pensa, como é que um povo fica assim, né? Tão incitado, né? Para defender a sua deusa, o seu motivo de idolatria, de reverência, né? E olha só como eles eram contaminados, né, com a questão da idolatria. E veja bem onde o Senhor colocou Paulo, né, e os discípulos ali para falar da verdade. O Senhor deu uma oportunidade tremenda para Paulo, né? Não é à toa que em 1 Coríntios ele escreve aqui de Éfeso, ele escreve para a igreja que está lá em Corinto, e ele fala uma grande porta se me abriu, e há muitos adversários. Quer dizer, olha a oportunidade que Deus dá para o Paulo, né? Pregar o evangelho. Ele fica ali por mais 2 anos e 3 meses, na verdade. Ele fica ali ensinando, né? Ele fica ali ensinando na escola de Tirano, e muita gente é alcançada. Eu também observo, gente, a importância do ensino da palavra. Porque uma pregação é uma coisa, o ensino é outra. Né? Você vê que as pessoas ali foram sendo alcançadas nesse período que ele esteve ensinando ali. Então isso vale ressaltar, né, a importância do ensino, de nós pararmos tudo, sentarmos e ensinar a palavra. Porque o ensino ele vai trazer esse conhecimento do fundamento das escrituras, que é necessário para a vida de todos nós. E eu louvo a Deus, eu fiquei impressionada enquanto tenho falado desse assunto, dessa oportunidade que Deus deu a Paulo de permanecer ali em Efésios por esse tempo, e poder ter alcançado tantas vidas. Mas veja, gente, o contexto que está ao redor de Paulo. Como esse lugar devia ser um lugar difícil de anunciar a palavra. Muitas vezes nós não identificamos as oportunidades que Deus tem nos dado de anunciar o reino, de anunciar as verdades das escrituras, né? De anunciar sobre o Senhor Jesus. Muitas vezes esses lugares não são fáceis, são lugares difíceis, né? Uma terra dura, difícil de ser alcançada, mas não impossível, porque para Deus nada é impossível. Que eu e você venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado de pregar o Evangelho. Que a gente não se cale, que a gente fale, que a gente anuncie as verdades do reino. Você vê que nesse capítulo 19, a gente abordou alguns assuntos bem interessantes. Ele fica ali 2 anos e 3 meses, tem essa oportunidade tremenda de estar ensinando ali na escola de Tirano, né? Eu já falei isso na live de sexta-feira passada, esse lugar que ele provavelmente usou durante o dia, enquanto Tirano não usava a escola, Paulo usou aquele lugar para ensinar, e as portas do evangelho foram abertas e muita gente, tanto judeus quanto gregos, todo aquele povo foi sendo alcançado, né? Também a gente percebe, quando ele escreve para os Efésios, a profundidade da carta aos Efésios, que ele trata num nível profundo das questões espirituais, porque foi um povo, gente, que recebeu muito conhecimento. Depois de Paulo, Timóteo fica pastoreando a igreja dos Efésios. Então, Efésios recebeu muito conhecimento, ainda que ela estava debaixo de uma opressão maligna também, por causa de toda a idolatria que acontecia naquele lugar, por causa de todas as obras de feitiçaria e de misticismo que acontecia naquele lugar, porque aqui no capítulo 19 a gente falou também da queima dos livros de feitiçaria daqueles que se converteram. Então era um lugar muito corrompido, era um lugar muito com uma atmosfera espiritual muito pesada.
mas também foi dado a eles um alimento profundo, foi dado a eles um alimento profundo e de conhecimento de coisas tremendas da parte do Senhor para os Efésios. Então, por isso a carta ela é tão profunda. Paulo fala ali de como se proteger, né, lá no capítulo 6, da armadura do Espírito Santo. Ele fala de como se proteger, como lutar, que a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Então você vê que ele vem trazendo na carta aos Efésios um nível diferente de revelação, porque eles receberam muito, né? O objetivo da escola de Tirano foi preparar homens para a obra de evangelização e pastorado. As igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, fundadas por Epáfras, discípulo e conservo do apóstolo, foram uma parte desse trabalho. E quantos mais, né, gente? Quantos mais que não está escrito aqui nas escrituras, na palavra de Deus. Quantos mais lugares foram levantados e edificados através da vida das pessoas que foram ganhas nesse lugar. Então, a gente não consegue ter uma dimensão de tudo que esse tempo promoveu para o reino, né? De quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas foram edificadas, fortalecidas, quantos líderes saíram desse lugar, desse tempo que Paulo teve ali, né? Sem dúvida, Éfeso era o principal centro de adoração da deusa Diana, ou Artemis, né? E a cidade tinha orgulho disso. A cidade fazia questão de enfatizar sua posição como guardiã do templo de Diana. O escritor do livro de Atos, Lucas, registra o grito empolgante dos Efésios que dizia: "Grande é a Diana dos Efésios". Escavações arqueológicas encontraram inscrições em Éfeso que dizem: "Artemis, a Grande". Então, tudo que a Bíblia está dizendo tem sido comprovado pelos arqueólogos, né? A tradição de Éfeso dizia que a imagem da deusa Diana caiu do céu naquele lugar. Isso está de acordo com o registro bíblico que diz que entre os Efésios era conhecido que a imagem de Diana havia descido de Júpiter. Atos 19:35. O historiador e escritor romano Plínio escreve que na entrada do templo de Diana, em Éfeso, havia uma grande pedra que supostamente teria sido colocada ali pela própria deusa. Então, curiosamente, parece que a principal imagem cultuada em Éfeso era, na verdade, um meteorito. Olha só, né? Olha só, eles adoravam um meteorito. Hoje, com a ciência, o conhecimento que nós temos, nós sabemos que o meteorito é um objeto, uma pedra que caiu, né, do céu, não é nenhuma deusa, é uma pedra sem vida. Mas eles entenderam isso como algo espiritual, algo especial, um presente para eles, né? Claro que tinha uma imagem feita por alguém, por um homem, mas eles nem admitiam isso, né? E mantinham essa idolatria por essa deusa, né? Agora eu quero entrar com você no capítulo 20 de Atos, né? Vamos lá, Paulo vai à Macedônia e à Grécia, né? Então, depois desse tumulto, a gente sabe que Paulo quis ir lá se defender, mas os discípulos insistiram que ele não fosse, e ainda bem que ele não foi, né? Porque ele poderia nem sair vivo dali. Mas, aí depois do tumulto, passado o tumulto, Paulo manda chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Lucas já está aqui junto com eles, né? Terminada a festa dos pães sem fermento, que seria a Páscoa, embarcamos num navio em Filipos e, 5 dias depois, nos reencontramos em Troade, onde ficamos 1 semana.
Olha só, a terceira viagem missionária dele vai do capítulo 18, verso 23, e vai até o capítulo 21, verso 16. Então, a gente ainda está falando de todo o percurso que ele está fazendo na terceira viagem missionária. Nessa terceira viagem missionária, ele escreve, enquanto ele está em Éfeso, ele escreve para a igreja de Corinto. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios ele escreve quando ele está na Macedônia. E a epístola aos Romanos quando ele vai estar em Coríntios, lá em Corinto. Eu já falei isso outra vez, estou repetindo só para que você entenda, né? Se localize no que está acontecendo, né? E também para que você entenda um pouquinho o que ele está vivendo quando ele escreve as cartas. Pensa bem, enquanto ele está em Éfeso, ele escreve a carta aos primeiros Coríntios, a carta de 1 Coríntios. Uma carta tão cheia de situações muito parecidas com o que a gente vive hoje em dia, né? Tantos ensinos, mas ele está debaixo desse contexto lá em Éfeso, ensinando e ao mesmo tempo escrevendo e dando orientações para a igreja que está lá em Corinto. Eu quero ler com você 1 Coríntios 16, do 5 ao 12, que fala o que ele escreve para a igreja dos Coríntios, falando acerca dos projetos dele. Então, 1 Coríntios 16, do 5 ao 12, diz assim: Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Dessa vez não quero visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa do Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Lembra que Timóteo era discípulo de Paulo e ele era bem jovem. Ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Lembra que ele escreve para Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade, ser modelo dos fiéis. Então, olha só, ele está recomendando Timóteo à igreja lá em Corinto. Ele fala, recebam ele bem, né? Não leve em conta a sua juventude, né? Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com a sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto a nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Né? São alguns personagens que eu tenho citado aqui, né, em Atos, pessoas que entraram na vida de Paulo, que cooperaram com ele no chamado, no ministério, né, de edificar a igreja, de ensinar aquelas pessoas que estavam sendo alcançadas, e principalmente os gentios, né? Então, por isso que eu quis ler até aqui o final, né, inclusive falando de Apolo. Paulo retrata seus planos de visitar Corinto devido ao sucesso do ministério em Éfeso, né? Pois primeiro ele quer ir até a Macedônia, ver como está o trabalho ali e pretende ficar um tempo maior em Corinto. Ele não quer fazer uma visita rápida para os irmãos, né? Paulo, ele já tinha enviado Timóteo a uma missão em Corinto. Lá em Atos 4,17 conta que ele levou, né? Que Timóteo já esteve lá. Mais tarde, Timóteo se apresentou a ele na Macedônia, antes da redação da carta de 2 Coríntios. Nós podemos ler isso em 2 Coríntios 1:1. Deixa eu ver aqui. Será que está confuso, gente? 2 Coríntios 1:1. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Amém? Então, você vê, né, que a igreja de Corinto já conhecia Timóteo, né, já sabia quem ele era, e Timóteo está indo para lá de novo, né? Então,
ele não era uma pessoa desconhecida dos irmãos, né? E mesmo assim, Paulo ainda faz uma recomendação para que recebam ele bem, para que ele não fique intimidado por causa da sua pouca idade, né? Olha o que Paulo escreve para Timóteo, né? Em Timóteo, 1 Timóteo 1, do 3 ao 7, diz assim: quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Olha só, né? Paulo está falando de quem, gente? De que igreja ele está falando com Timóteo? Ele está falando da igreja que está em Éfeso. Né? Na live de sexta-feira, eu falei da carta do recado que o Senhor Jesus manda através de João, que Jesus manda para a igreja de Éfeso, né? E falei lá, né, que o Senhor fala para ela: tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor, né? Tenho contra ti que você abandonou as primeiras obras, né? E agora aqui a gente vê Paulo instruindo Timóteo, que é o pastor da igreja de Éfeso, a cuidar, a exortar os irmãos, né? A colocar os irmãos em alinhamento à vontade de Deus, para que os irmãos voltem para o foco, né, daquilo que é importante conhecer, né? Timóteo era filho espiritual de Paulo, tendo se convertido no ministério dele. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo 1, 2 e também em Filipenses 2, 22. A falsa doutrina havia se infiltrado na igreja e Timóteo deve evitar que se espalhe. A descrição de Paulo dos mestres da época indica que eles eram legalistas, tentando misturar lei e graça. Não é fácil cuidar de uma igreja, né? Olha quantos perigos cercam a igreja. Quantos perigos, quantas dificuldades os pastores enfrentam para proteger o rebanho, para proteger a igreja das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Meu Deus, olha só, hein? Paulo está escrevendo isso para Timóteo, né? Alertando ele que ele deve impedir que essas falsas doutrinas, que esses debates, que essas contendas e confusões por causa da lei, por causa de genealogia, se espalhe no meio do povo, né? E a gente vê que a igreja de Éfeso já está sendo, né, aqui dentro do contexto do que eu estou falando, já está sendo contaminada, já está combatendo toda essa perseguição, toda essa luta, né? O Senhor sempre usa uma estratégia e pessoas para impulsionar e animar as pessoas para seguirem na verdade. Isso mesmo, Marcinha. Isso mesmo. E o Senhor estava aqui usando Paulo para falar com Timóteo, para que Timóteo se mantivesse fiel ali no ensino das Escrituras, na verdade da palavra, e não deixasse que a igreja se perdesse, né? Mitos ou fábulas provavelmente se referia às numerosas lendas que os judeus tinham adicionado ao Antigo Testamento. Olha o que Paulo escreve para Tito em 1,14, ainda falando dentro da mesma situação. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom, né? Paulo também está instruindo Tito desse cuidado que ele deve ter com a igreja que ele está cuidando, para que os irmãos não se corrompam com os mitos, com fantasias, com enganos, né, de histórias que são contadas por um e por outro, por coisas da genealogia, né, dos judeus. Os judeus costumavam ampliar as genealogias do Antigo Testamento, invertendo nomes e inventando histórias sobre eles. Olha só, hein? A admoestação de Deus não leva à rivalidade ou debates, mas sim ao amor a Deus e aos homens,
a uma fé pura e genuína. Queridos, ficar perdendo tempo, discutindo por coisas que não tem como a gente saber, né? Genealogias, mitos, fantasias. Nós só nos desgastamos, só nos cansamos, sabe? Vamos falar daquilo que pode produzir vida, daquilo que pode produzir transformação, que é isso que as escrituras querem trazer para mim e para você. Uma vida transformada, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida de paz, né? As pessoas têm tantos problemas, tantas dificuldades, né? E às vezes a gente fica gastando tempo com debates. Irmão, cada um tem direito à sua própria opinião, né? Você não precisa ficar contaminando os outros com a sua opinião, mas se mantém nas escrituras, fala das escrituras, conta aquilo de bom que o Senhor Jesus fez na sua vida, como ele ministrou na sua história, como ele trouxe transformação na sua história. E não fica debatendo coisas que não tem como ser comprovadas, invenções de pessoas. Larga essas coisas, sabe? Nós não temos tempo a perder com isso. Nós precisamos focar naquilo que Jesus quer nos ensinar, naquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida, né? E muitas pessoas, irmãos, são contaminadas com esse desejo de querer provar coisas que não tem como ser provadas, né? Querer ficar gastando tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Isso é uma forma de roubo que o inimigo usa, né? Usa as pessoas para nos tirar do foco, para nos tirar da direção. Os falsos mestres procuravam ser estimados como mestres da lei que podem desatar questões complicadas da vida, mas eles nem mesmo compreendiam o que estavam falando, muito menos podiam compreender o problema que tinham nas mãos. A palavra de Deus, ela tem a presença do próprio Deus. Ela é o próprio Jesus falando comigo e com você. Então, quando eu e você gastamos tempo lendo, estudando as Escrituras, o próprio Deus vai ministrar o nosso coração. Mas algumas pessoas, irmãos, querem ser tão consideradas como esses falsos mestres, eles procuravam. Isso já acontecia nos tempos de Jesus, né? Os mestres procuravam ser reconhecidos, ser estimados pelos homens. Então, muitas vezes, como eles não estão conseguindo a atenção das pessoas, o que eles fazem? Eles inventam coisas, eles arrumam coisas para prender a atenção das pessoas. Só que, irmãos, nós não temos mais tempo para gastar com coisas que não têm a ver com as Escrituras, com ensinos que não levam ao conhecimento mais profundo de Jesus e da sua palavra. Então nós precisamos nos dedicar a um conhecimento profundo. E sabe, queridos, de maneira nenhuma eu estou aqui recriminando os cursos, os estudos, de maneira nenhuma, mas você deve avaliar de quem você está aprendendo, né? Porque se não estiver baseado nas Escrituras, não serve para mim e para você. Nós devemos ser como os bereanos, né? Que tudo deve estar lendo aqui, confirmando nas Escrituras se é assim mesmo que acontece. É uma maneira de se proteger e é uma maneira de não errar o alvo, de não errar o caminho. Então eu e você precisamos conhecer as Escrituras, precisamos sim estudar as Escrituras e fugir de situações, irmãos, que não nos levam para mais perto de Jesus. Coisas que trazem confusão na nossa mente, debates, que até um fica chateado com o outro, fica ofendido com o outro. Gente, isso não vem de Deus, Deus não trabalha dessa forma, né? Nós falamos aqui na live quarta-feira com o pastor Silvio, acolhei com mansidão a palavra que é inserida, né, no seu coração, acolhe com mansidão as verdades do reino. E foge de coisas que não tem base, que não tem fundamento. E coisas, irmãos, que não vai interferir na sua salvação, né? O que vai mudar você saber que a genealogia é assim, foi daquele jeito? Não digo que não tem o seu valor estudar a genealogia. Tem sim, porque nós precisamos saber quem somos, né? Precisamos. E a genealogia no Novo Testamento está escrita ali nos Evangelhos, Mateus fala disso. Por quê? Porque ele queria comprovar a linhagem de Jesus. Então a genealogia tem o seu valor sim, mas nós não precisamos ficar entrando em debates, em confusões por causa desse tipo de assunto.
né? Nós devemos focar naquilo no conhecimento da palavra, que vai gerar vida, que vai gerar transformação na nossa história e na história de outras pessoas. É isso que a gente precisa conhecer, precisamos ler as Escrituras com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo, eu não quero ler sozinha, eu não quero só ter um conhecimento no nível mental, mas eu quero que essa palavra produza vida em mim, produza transformação. Onde eu preciso ser mudado, Senhor? Né? Estar sendo humilde ao ler as Escrituras, para que ela possa também promover em mim transformação. Não adianta eu estar aqui lendo a Bíblia, ensinando, falando da palavra, se ela não está produzindo nem em mim uma transformação. Então ela serve para mim também. Então que a gente possa acolher também o conselho que Paulo está dando, né, a Timóteo, a Tito, né, de que a gente não deve gastar tempo com essas coisas, né? A gente deve fugir desse tipo de pessoa que fica promovendo confusão, debate, por causa de assuntos que não vão levar a lugar nenhum, que não vai promover uma transformação na nossa história. Amém? Eu vou encerrar a live hoje aqui, porque depois nós vamos dar continuidade aí no texto de Atos 20, né? Nós vamos falar de Paulo em Troade, né? É bem interessante ali que fala do Eutico, né? Que caiu da janela ali enquanto Paulo fazia o seu discurso. E aí eu vou encerrar hoje aqui, quero estar orando por vocês, né? Quero estar abençoando a sua vida. Não esquece de curtir o vídeo, né? Quando eu postar, de curtir, de compartilhar, de comentar. E não esquece também de entrar lá no meu canal no YouTube, né? Se inscreve lá, que isso é importante para mim. Quarta que vem a missionária Alexandra vai estar comigo, nós vamos estar fazendo a live juntas. Ela é uma serva do Senhor e ela faz um trabalho legal com mulheres, né? Tá se formando aí em psicologia, então eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para nós uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Amém? Quero orar pela sua vida e nós vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa manhã. Te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na tua presença. Senhor, que nós venhamos aprender com as tuas escrituras, que a tua palavra se torne viva dentro de nós, mudando a nossa história, e que haja na nossa boca também, Senhor, uma palavra de vida para anunciar aqueles que precisam, uma palavra que pode promover transformação, pode promover milagres, sinais, maravilhas, pode promover salvação, Senhor. Que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito e venhamos também fugir daquilo que tem uma aparência de piedade, mas não é. Daquilo que tem aparência de verdade, mas não é, Senhor. Traz luz, traz revelação à nossa mente. Que haja fome e sede do conhecimento da Tua palavra, Senhor. Em cada um de nós, por onde quer que essa live for, que seja despertada no coração daqueles que estão assistindo, daqueles que vão assistir depois, Senhor. Esta fome pela Tua palavra, esta fome pelas Tuas escrituras, Senhor. Fala com a Tua igreja, se revela ao coração dela. Traz, Senhor Deus, clareza, traz direção, orientação, Senhor. E que a igreja do Senhor Jesus preze por acolher a palavra com humildade, com amor e praticar essa palavra, Senhor, com temor, Pai. Em nome de Jesus, vem ministrando sobre os nossos corações, vem ministrando sobre as nossas vidas, Senhor, porque o Senhor mesmo diz que as Tuas palavras é espírito e vida, e nós precisamos da sua vida, nós precisamos mais do Teu Espírito, Senhor. Se revela a nós pela Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Marcinha. Obrigada ao pessoal que entrou. Deus te abençoe. Bom final de semana para você. Nós vamos ter culto no domingo de manhã às 10 horas da manhã. Hoje na Ramá tem reunião de oração, tem Royal Kids. Vamos celebrar o nosso Deus, vamos estar juntos amando e adorando o nosso Deus na casa do Senhor aí no domingo. Deus abençoe vocês, paz do Senhor, paz Gê, paz Márcia, paz a todos aí.